Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Ferreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Política de Saltos Altos desta quinta-feira, hoje dia 20 de maio de 2021, connosco, como é habitual, Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Às três, muito boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade mais uma vez em se juntarem nesta hora de almoço aos ouvintes do Rádio Clube de Angra para analisarmos os principais temas da atualidade política, económica, social e cultural da região desde os últimos 15 dias, a última vez que conversamos. E a última vez que conversamos acabamos numa rápida perspectiva daquilo que poderia ser o congresso do CDS-PP Açores. Ele, entretanto, aconteceu reelegendo o Artur Lima para mais um mandato à frente do partido, com cerca de 80% dos votos dos congressistas, num congresso que teve pouca participação, justificadamente por causa da questão da pandemia. Graça Silveira, muito boa tarde. Naturalmente terei que começar hoje por si, para percebermos então que balanço se pode fazer deste congresso que juntou a família democrata cristã açoriana. Bom, muito boa tarde a todos os ouvintes do Rádio Clube, a quem nos voltou a seguir no Política de Saltos Altos, ao nosso moderador, ao Pedro, e às minhas codebatentes, à Cláudia e à Judite. Bom, ao contrário daquilo que se tentou veicular, de que este tinha sido um congresso de pacificação e unificação do partido, de facto há uma pacificação. Neste momento o CDS faz parte do governo e, portanto, o partido tem que se juntar e tem que dar aquilo que tem de melhor no seu contributo à governação do CDS. E daí ter havido aquilo que se possa chamar uma pacificação. Agora, a unificação não aconteceu. Todos aqueles que eram mais discordantes com a liderança do Artur Lima não fazem parte dos órgãos do partido e foram bastante críticos nas suas intervenções essas que não foram públicas, ou seja, o Congresso teve um direto pela RTP enquanto o Artur Lima apresentou a sua moção global estratégica à liderança do partido. Há uma primeira intervenção do Nuno Melo Alves, mas que em simultâneo é entrevistado Luís Silveira, que diz que aquilo que tem a dizer será dito aos congressistas no Congresso e, portanto, nem se ouviu o que Nuno Melo Alves disse, nem se ficou a perceber aquilo que Luís Silveira tinha a dizer aos congressistas, como de resto os 20 congressistas que se inscreveram na discussão da apresentação da moção de Artur Lima foram ouvidos e, portanto, não foi possível à opinião pública formarem uma opinião própria daquilo que se passou dentro do Congresso. A mim, enquanto militante, devo dizer que foi um Congresso estranho. Não houve uma única vez um apelo ao CDS, quando os congressistas acabam as suas intervenções, pedir o grito do CDS, pedir o apelo ao CDS. Nem Artur Lima o fez quando apresentou a sua moção estratégica no final. Não houve no dia de encerramento dos trabalhos, não houve uma única bandeira do CDS, a desculpa era o Covid. Não percebo como é que se possam contaminar pessoas com uma bandeira do CDS, e mais, não se cantou o hino do CDS. O hino do CDS passou no final, quando já o Presidente da Mesa tinha encerrado os trabalhos e ficou tipo a música de fundo. Depois de uma aprovação por unanimidade, sabendo que havia várias pessoas que eram discordantes de Artur Lima, que lhe dão um voto de confiança, que aprovam a sua moção, aquilo que seria de esperar era um discurso galvanizador, de esperança, de que é um trabalho difícil para todos nós e para o CDS que está no governo, apelar à união do partido, apelar à motivação dos militantes no seu contributo. Não. Assistimos a um Artur Lima a fazer um discurso derrotista, de um homem só, que desde 2006 até 2021
é que trabalhou sozinho no partido, que tudo aquilo que o partido conseguiu foi com Artur Lima sozinho. E a assumir que se não fosse o governo não estaria a ser recandidato neste momento. E que nem sequer queria lá estar porque a sua família não queria. Então há 2 anos, quando aparece uma candidatura alternativa de Luís Silveira, se Artur Lima não queria continuar na liderança do partido, tinha dito sim senhor, ainda por mais o seu primeiro vice-presidente, supostamente uma pessoa da sua confiança. Falou quase 50 minutos, as pessoas estavam todas a olhar umas para as outras, completamente coladas ao fundo, sem perceber o que é que se estava ali a passar, e no final foi preciso apelar a Paulo Portas para conseguir palmas do Congresso, quando teria tido a oportunidade de fazer um discurso muito mais galvanizador. E antes disso tinha desfeito Assunção Cristas em críticas. Não, e nesta senda de um homem só que fez tudo sozinho, diz que em 2016 inclusivamente passa de 3 a 4 deputados e que nesse ano, nessas eleições, que Assunção Cristas investiu milhões na campanha de São Miguel, que não mandou dinheiro nenhum para a campanha da terceira e que o objetivo não era eleger em São Miguel, mas era fazer com que Artur Lima não se elegesse, que não é de todo verdade. Nós nos lembramos que em 2016 o que se passou foi que a CPI de São Miguel indicou o nome de Nuno Barata Almeida e Sousa para ser o candidato por São Miguel e Artur Lima chumbou o nome de Nuno Barata Almeida e Sousa. Obviamente que a CPI de São Miguel ficou completamente desmobilizada, os militantes de São Miguel ficaram completamente desmobilizados e mostraram-se indisponíveis para fazer listas, para fazer campanha. Era o primeiro ano que Assunção Cristas estava à frente do partido, tinha acabado de ser eleita há 3 meses, portanto ia ser o seu primeiro embate eleitoral e queria que corresse bem nos Açores, ao contrário daquilo que Artur Lima disse. Não, a Assunção queria que os Açores tivessem um excelente resultado do CDS, porque também era o resultado dela. Ficou a braços com esta situação e é que teve que escolher um candidato para São Miguel. Na altura, a Ana foi o candidato escolhido para a Assunção e como não tinha ninguém a fazer campanha em São Miguel, teve que mandar pessoas de Lisboa para São Miguel para fazer a campanha, para ajudar a fazer listas, etc, etc. Portanto, foi isto que se passou, não foi nenhuma perseguição da Assunção. E reforça, dizendo numa entrevista que deu na semana passada, de que nessa altura conseguiu aumentar um deputado, mesmo já com uma campanha contra interna no partido, ou seja, como se nos Açores, na altura, a liderança dele já tivesse a ser posta em causa, que não é verdade. Na altura não havia nenhum movimento contra Artur Lima, toda a gente se mobilizou. Na altura fizemos listas para o Pico, fomos buscar o Daniel Rosa, fez-se listas no Pico, o Pico teve um excelente resultado e a verdade é que o segundo deputado que foi eleito foi com os votos dos militantes do Pico, mas os de São Miguel, que nenhum conseguiu ter votos suficientes para eleger diretamente pelo seu círculo eleitoral e que permitiu uma coisa única que nunca ninguém imaginou que fosse acontecer, o CDS conseguir meter 2 deputados pela compensação. Portanto, com um partido muito mobilizado e a trabalhar com o Artur Lima e pela liderança de Artur Lima. Judite, boa tarde. Foi depois disso, destas eleições de 16 e das autárquicas de 17, que o partido começa a desmobilizar, utilizando aqui o verbo utilizado. Agora, o poder mostra-se mais uma vez agregador. Boa tarde, eu cumprimento os ouvintes da Rádio Clube de Angra e as colegas de painel, o Pedro também. Ora bem, realmente este congresso, para já eu só posso falar por aquilo que ouvi na comunicação social, na televisão, ali nos jornais, e ouvi nas rádios, porque lamentavelmente a opinião pública não teve acesso ao Congresso em si, não tivemos a oportunidade de ouvir os congressistas, como é habitual nos outros partidos, nos congressos dos outros partidos. E isso realmente reduz muito a nossa capacidade crítica. De qualquer das formas, e por aquilo que me foi dado a ver e ouvir, eu acho que foi realmente um congresso bastante estranho, desde logo por aquilo que a Graça já disse. Não é habitual nos outros congressos não ouvir gritos, não ouvir o nome dos partidos.
um congresso é sempre uma festa também e é um apelo à mobilização dos militantes e, portanto, são sempre muito emotivos, muito galvanizadores, coisa que não aconteceu, na verdade, neste congresso. Depois, na verdade, tivemos acesso praticamente só às declarações de Artur Lima uma das coisas que efetivamente me ficou foi aquilo que já disse aqui, do facto de ele ter dito que só se candidatava de novo a presidente do partido porque estava no governo, porque senão não teria motivação para o fazer. Eu também acredito que ele foi o único candidato a presidente porque justamente está no governo. Já o tinha dito no outro programa que Artur Lima é um homem inteligente e percebeu, foi empurrando com a barriga para a frente o Congresso para não o fazer numa altura em que o CDS estava muito fragilizado e que ele próprio era muito contestado, e empurrou sempre para uma altura mais favorável para ele e, na verdade, o facto de estar no governo é agora uma altura favorável e penso que só por isso é que ele foi o único candidato a presidente, porque depois dos resultados eleitorais em que o CDS perde um deputado, se não tivesse havido a coligação e se Artur Lima não estivesse no governo, com certeza teriam surgido mais candidatos à liderança do partido. A verdade é que ele foi o único candidato e foi eleito com cerca de 88% dos votos, o que é bastante, e segundo me foi dado saber, também não houve muitas vozes críticas por parte dos congressistas, não houve muitas críticas e os que criticaram ou que tinham criticado antes ou que criticaram agora foram pura e simplesmente excluídos dos órgãos. Não foram o caso de Luís Silveira, de Nuno Melo Alves e Graça Silveira, não foram incluídos nas listas para os novos órgãos do partido e isso parece-me um mau princípio, porque quando Artur Lima refere que foram ultrapassadas as divergências com os outros partidos e foi conseguida uma convergência para que houvesse um governo de coligação, todas as divergências foram ultrapassadas, acho isso muito bem, mas ele tinha que ter também mostrado essa boa vontade, a vontade de unir o próprio partido. E, portanto, é engraçado porque esse foi exatamente o mote de toda a intervenção de Nuno Melo Alves. Nuno Melo Alves começa a sua intervenção a dizer exatamente isso. Não podias ter, mas... Mais perto depois do microfone. A primeira nota que ele tinha dado tinha que ter sido essa, de aceitar as vozes divergentes, porque isso é sempre bom, é sempre muito salutar e é importante para a construção do próprio partido e para a sua revitalização. E a verdade é que ele não aceitou isso. E se por um lado Luís Silveira pois continuará, apesar de já ter antes anunciado que podia não ser candidato à Câmara de Velas pelo CDS, mas sim como independente, veio dar o dito por não dito e será candidato. Nuno Melo Alves tem um cargo de nomeação política. A verdade é que a Graça Silveira foi a única que ficou completamente excluída e eu tenho de dizer isto aqui. Mas também foi a única que recentemente tomou as posições mais fervorosas, digamos assim. Que teve a coragem de ser sempre honesta com ela própria e com o próprio partido. E, portanto, é de admirar a coragem da Graça. Mas eu agradeço, mas aí tem que ser de alguma justiça, que é assim, isto em política as coisas são como são. A questão é que Graça Silveira neste momento não é de utilidade. Luís Silveira não fez as pazes com Artur Lima. Luís Silveira disse no Congresso, na sua intervenção, que até à última hora esteve sem saber o que havia de fazer e que ouviu os seus mais próximos. E aí diz, inclusivamente, a Graça Silveira, a quem eu devo uma grande lealdade e que, ao contrário do que toda a gente pensa aqui dentro, ela não achou que eu devia ir como independente. E não acho. Porque o eleitorado... Mas é que essa ideia parece que foi uma cedência ao Artur. E não, o eleitorado do CDS de São Jorge é muito conservador, não ia entender essa posição do Luís, e o Luís serve muito melhor o partido, estando dentro do partido e continuando a ter uma força em São Jorge
que não era isso que existe nas outras ilhas. O que eu queria dizer com isto, e acho muito bem que o Luís continue, até porque ele tem o seu eleitorado fiel e tem já um trabalho feito na Câmara de Velas pelo CDS, portanto acho muito bem que continue, acho muito bem que o Nuno Melo Alves tenha o cargo que tem. Agora, o que eu acho mal, porque é em prejuízo para o CDS e é em prejuízo para os Açores, é que Graça Silveira não tem tido qualquer, não tenha sido atribuído cargo nenhum, quando é uma pessoa que nós todos conhecemos, que contribuiu muito para o CDS, que foi uma deputada excelente e que deveria continuar a ter uma função, pelo menos no partido, se não no governo regional, mas pelo menos no partido. Portanto, esta é a minha opinião e eu tinha que dizer. Artur Lima, no final, pois faz o seu discurso muito, muito emotivo, com algumas lágrimas à mistura. Agora, esperemos, e cheio de boas intenções, não é? De um aprofundamento da autonomia, de uma autonomia sem centralismos externos e internos, também teve a coragem de dizer isso. Agora, esperemos é que as lágrimas acabam por secar, os sorrisos vão se desvanecendo, mas que as boas intenções também não se diluam no tempo e que isto tenha servido para que o CDS saia mais reforçado e que continue a ser um partido com a importância que já teve nos Açores e que esperemos que venha continuar a ter. Obrigado, Judite. Cláudia Cardoso, muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pela paciência de ter esperado pelos colegas hoje, mas também não pode ser sempre a primeira, como imagina. Este congresso do CDS fica para a história pelo facto do partido estar pela primeira vez no governo, e pode ser este o facto que suportará o CDS mais alguns anos na região autónoma dos Açores, considerando todo o cenário nacional em que o CDS está por este momento a passar. Ora bem, boa tarde ao Pedro, à Graça, à Judite, cumprimento também os nossos ouvintes. E efetivamente eu começaria por dizer ou subscrever, voltando a uma afirmação que uma delas fez, que é: os congressos são momentos efetivamente de galvanização e de festa, mas também é natural que os congressos sejam um espaço de debate interno, mas não exclusivamente interno, que se faça esse debate e que esse debate só se possa fazer com vozes que não estão necessariamente alinhadas, não é? Toda a unanimidade é um pouco burra, para ser muito crua. Ou seja, quando toda a gente pensa a mesma coisa, quando toda a gente pensa a mesma coisa é porque ninguém pensa grande coisa, não é verdade? E, portanto, eu julgo que todo este cenário em que ocorre o Congresso do CDS, basta vermos que é um partido que está numa situação a nível nacional de fragilidade em virtude do crescimento de outras forças partidárias, nomeadamente do Chega, mais à direita, e que, portanto, tem esvaziado e contribuído para esvaziar o CDS nacional. A nível regional, as divergências de que já foram aqui explanadas contribuíram para que Artur Lima gizasse uma estratégia de adiar sucessivamente este congresso, que ocorre passados 6 anos, e portanto isso faz com que as pessoas também desanimem, digamos assim, por vezes nos seus intentos e nas suas discordâncias internas, e julgo que foi isso que se pretendeu fazer e que acaba. Portanto, Lima terá vencido os adversários pelo cansaço. Eu não digo que terá vencido, porque pelo que se pôde perceber há divergências internas que não estão sanadas. Há uma tentativa de fazer passar uma imagem de unanimidade e de agregação, utilitária até, eu diria, porque a mensagem que é passada sobretudo na moção é de que temos que estar todos juntos, porque agora estamos no governo e temos outras responsabilidades e, portanto, temos que estar unidos à volta de um propósito. Acontece que os partidos também são forças vivas e dinâmicas, são ou devem ser, pelo menos, e não estou aqui a falar apenas do CDS, mas de todos os partidos do espectro político, e é comum os partidos terem dificuldade em lidar com a divergência, cada vez mais comum. Ora, isso é um mau sinal para a democracia e é um mau sinal para a vida democrática que queremos e devemos ter. E esta forma como este congresso foi organizado, até se pode compreender que, atendendo à situação pandémica, tinha menos delegados, mas como é que se compreende que uma ilha com a expressão de São Miguel tivesse, julgo, 4 delegados apenas ao congresso?
pelo que soube, pelo que me foi dado saber, tinha apenas 4. Ora, uma ilha com uma expressão que todos nós sabemos e reconhecemos, é factual, não se trata de bairrismos ou de... possa ter apenas 4 delegados ao Congresso. Porque é que no cenário em que aconteceu não houve uma transmissão mais difundida daquilo que sucedeu no Congresso? Tudo o que nos chegou foi através da comunicação social, como sabemos também filtra e edita as peças e, portanto, são frases soltas aqui e ali e não são propriamente quem quis acompanhar o Congresso em direto não o pôde fazer, efetivamente. E todas as forças políticas têm interesse nisto, não é? Os congressos partidários são acontecimentos grandes para dentro, mas também são para fora e era importante que para fora a imagem tivesse sido outra. Depois, o título da moção de Artur Lima, Construir o Futuro. Eu achei interessante este título porque, precisamente, o que é que isto demonstra? Demonstra que uma vez que o passado, sobretudo o passado recente, é o que é, então agora importa, efetivamente, é pensar no futuro e não no passado. E o futuro de alguém que pertence ao governo, que é, obviamente, uma figura charneira, essencial, até diria esmagadora, no enquadramento governativo. E, portanto, Artur Lima está precisamente a apostar as fichas no sítio certo, na ótica dele. A questão é se o sítio certo resolve apenas problemas imediatos ou resolve problemas de fundo. Por exemplo, a questão de, durante muitos anos, nós termos assistido a um discurso de Artur Lima que é, como todos sabem, tem qualidades oratórias e de propositura inegáveis. E, portanto, foi sempre um partido de grande propositura. E criticou durante 24 anos, ele não tanto, mas o CDS, sim, os 24, a questão do PS ser um partido de poder absoluto, de não ouvir os outros, de efetivamente ter uma conduta que não era apropriada. Mas a moção global de Artur Lima é construída com base em chavões, todos eles foram aprovados porque o PS teve o tal poder absoluto que Artur Lima acusou de ter. Ou seja, falamos do Compami, do Vale de Saúde, das deslocações dos doentes e posso continuar a enumerar a lista. Ou seja, aquilo que inclui de fundamental como grandes medidas do CDS e algumas delas verdadeiramente importantes, só puderam ser executadas porque tiveram o apoio do Partido Socialista, com quem é sabido, é público. Sim, será por aí, eventualmente, que ele, quando diz que foi um homem sozinho, quer destacar os seus dotes de negociador, então? Presumo que sim. E depois, aquilo em que é verdadeiramente novo, eu sinceramente não consegui compreender. Recordo-me aqui de 2 medidas, uma delas é a tarifa Açores e outra o Instituto para a Autonomia. Ora, o Instituto para a Autonomia é uma coisa, para mim, absolutamente incompreensível. Não sei se quem esteve no Congresso conseguiu perceber mais do que eu consegui estando fora, mas a verdadeira Casa da Autonomia é uma Assembleia Regional, aliás, onde Artur Lima capitalizou todo o fundamento da sua liderança. E, portanto, vir agora falar na criação do Instituto de Autonomia, ou seja, isto é como aquela frase famosa que diz tem medidas boas e novas, é pena que as boas não sejam novas e as novas não sejam boas. Pronto, e efetivamente é isto. Aquilo que anunciou de novo parece-me inócuo e frágil. E o que galvanizou de velho, digamos assim, das boas medidas, efetivamente aconteceram, mas aconteceram porque teve o suporte do Partido Socialista. Perante o cenário prévio com que Artur Lima chegou a este Congresso, enfim, com as divergências internas conhecidas, havia governo a mais e partido a menos neste Congresso? Seguramente, e é isto precisamente que me estava a encaminhar para dizer. Ou seja, o facto de se ter tentado minimizar ou desvalorizar as vozes discordantes internas é um erro, na minha opinião. É evidente, eu não vou voltar a repetir o que disse a Judite, mas que a Graça Silveira é um ativo do CDS que não deve ser menosprezado, não apenas pelas suas qualidades enquanto parlamentar, mas por todo o trabalho desenvolvido. E, portanto, tentar remeter as divergências a um núcleo muito restrito, fazendo disso uma franja minoritária, parece-me um erro estratégico. Ou seja, quando verdadeiramente o partido está unido, isto não se verifica. E, aliás, sobretudo através da intervenção da Graça, mais até do que Luís Silveira, porque Luís Silveira, na minha opinião,
por aquilo que eu vejo como, enfim, espectadora externa e sem acesso a tudo, foi mais titubeante, ou seja, tentou, por um lado, não deixou de fazer elogios ao líder, mas também se tentou demarcar um pouco da forma de liderança. Portanto, esteve aqui um pouco nos dois tabuleiros, enquanto que a postura da Graça foi diferente, não é? Foi uma postura mais coerente com aquilo que fez ao longo do tempo, e julgo eu mais acertada com aquilo que deve ser efetivamente um organismo vivo. Nós não nos podemos esquecer que os partidos não podem ser estruturas de homens sozinhos, e às vezes esses homens até não estão sozinhos, mas quem está à volta deles muitas vezes tem interesses que não são os interesses do partido, são os interesses de manter os lugares que eventualmente lhes calham ou lhes possam vir a calhar. E isso é que é importante, os grandes líderes devem também perceber isso. Eu não desvalorizo a capacidade de liderança do Artur Lima, porque conheço algumas das suas qualidades, mas percebo também que, julgando que se blinda nesta unanimidade, que não é uma verdadeira unanimidade e que não é uma unanimidade totalmente escorreita, poderá também estar a criar calcanhares daquilos para a sua própria liderança. Muito bem, não sei se sobre isso, Graça, estás-me a fazer sinal, então, para passarmos ao tema seguinte. Bom, só dizer o seguinte: eu acho que o Artur Lima, a determinada altura, ficou refém de um discurso de ódio que ele alimentou em relação às pessoas que o apoiavam nesta luta interna de quem estava com o Luís Silveira e de quem estava com o Artur Lima, que neste momento deixou com muito pouca margem de manobra, ou seja, alimentou-se o discurso do ódio, acompanhado de uma narrativa de superioridade moral, que era preciso castigar quem tinha prejudicado o partido, sem nunca verdadeiramente se explicar em que é que se tinha prejudicado. No fundo, aquilo que o Artur se sente que foi prejudicado foi porque o grupo parlamentar passou a receber menos, porque tinha menos um deputado e teve menos assessorias. Portanto, basicamente foi isto. Mas este discurso não deixa de ser de uma enorme hipocrisia quando se fala que é preciso castigar quem verdadeiramente prejudicou o partido, quando em 2002, na altura, Paulo Estevão, presidente da CPI do CDS do Faial, entra em colisão com a liderança do partido, na altura Alvarino Pinheiro, pegou nos militantes todos do Faial e fundou um partido novo, o PPM. Tanto que eu, quando me candidato em 2012 pelo Círculo Eleitoral do Faial, estava completamente sozinha, não havia militância, havia 3 ou 4 pessoas que tinham sobrevivido àquela derrocada. Esse sim é um grande traidor do partido, e hoje em dia fazemos coligações com o PPM. Há, aliás, uma promiscuidade entre militância estranha. No Corvo aconteceu. Os militantes do PPM passaram a ser militantes do CDS, há 2 anos atrás, para haver uma CPI do CDS no Corvo. Sendo que aparentemente já tinham sido militantes do CDS antes de serem militantes do PPM. O Pedras não sei se alguma vez foi, e neste momento é assessor do grupo parlamentar do PPM e é um dos militantes que faz parte dos órgãos máximos do partido, do CDS. E ainda para mais o Corvo, que sempre teve históricos, um dos primeiros deputados do nosso greves do Corvo. Portanto, isto só para uma das grandes divergências que a linha Luís Silveira e eu tivemos com o Artur é que nós achamos que a militância Silveira, as SS. Não, a militância é fundamental. Os partidos, é uma observação curiosa. Os partidos são a sua militância. E o Artur deixou de trabalhar a militância, deixou de ter órgãos eleitos. A pergunta que tu fazias há pouco, e dou-te a resposta: como é que nós só temos 4 delegados eleitos ao Congresso? Por São Miguel. Porque as 2 maiores concelhias, Ponta Delgada e Ribeira Grande, não têm órgãos eleitos há 8 e há 11 anos, respectivamente. Pois. E, portanto, não havendo órgãos eleitos... Não pode bem ser visto como um Estado saudável de um partido. Mas mais grave é que em 2019, na antecipação do Congresso, que se começou a fazer eleições de órgãos nas várias concelhias, foram feitas eleições em 3 concelhias em São Miguel, pequenas, foi Poação, Nordeste e Lagoa, e não se abriu data de eleições para as outras 2, e não foi por falta de listas concorrentes, porque nós tínhamos lista para concorrer em Ponta Delgada e na Ribeira Grande.
E isto é não trabalhar a militância, isto é não ouvir a militância, e um partido só pode ser isto. Um partido tem que ouvir é o que eu disse, um organismo vivo. A sua militância. Para terminar, por favor. Para terminar, quando se pergunta a questão de se há demasiado governo e pouco partido, sem dúvida, basta ver que ao palco ladear e abraçar Artur Lima não foi um único militante do CDS. Quem foi fazer a festa, bater palmas e dar abraços, foram os líderes da coligação e o presidente do partido a nível nacional. Eu acho que isto diz alguma coisa. Mais, autarcas eleitos de São Jorge, que tinham inerência neste congresso, não puderam vir porque, por causa do Covid, não podia estar essa gente toda, etc, etc. Mas no dia do encerramento do Congresso, só em convidados dos outros partidos era um mar. Quer dizer, a nossa festa, a nossa reunião magna, os nossos não podem estar, os que todos os dias trabalham nas suas juntas de freguesia, nas suas comunidades, que são a cara do partido e que trabalham para o partido todos os dias, que vão nas listas, que elegem e que fazem o partido crescer, não têm direito a estar no seu Congresso. Mas os convidados, porque o Artur está no governo, podem estar. Portanto, isto é aquilo que a mim, que vivo CDS e que sou CDS, me incomoda. Quase nos convenceu, estamos quase a bater palmas. E só mesmo para terminar, a questão do governo, o que é que vai acontecer? Uma coisa que está clara no acordo que foi feito entre o CDS e o PSD a coligação vai continuar. É que nos próximos 8 anos o CDS vai sempre em coligação pré-eleitoral com o PSD. Portanto, nos próximos 8 anos não vamos poder aferir se o CDS está a crescer ou se está a desaparecer. Só daqui a 8 anos, quando isto acabar, e o Artur, entretanto, já fez... Não, está no primeiro acordo. Normalmente são pré. Pronto. Sim, mas está no acordo que os próximos atos eleitorais serão pré-eleitoral. Portanto, não vai haver listas onde for possível. No caso das autárquicas, em termos regionais, mas em termos regionais não, e portanto não vais poder aferir como é que está o CDS nos próximos 8 anos. Ao fim de 8 anos, mesmo que o partido seja residual, o Artur Lima vai embora e diz, pois claro, depois de mim o deserto. Está tudo certo. Mas há uma coisa só para terminar que eu tinha que dizer, que é a Graça Silveira surpreendeu-nos na sua intervenção com uma tirada poética. A última frase dela é absolutamente poética. Pois é. Não sei se vocês se lembram. Aliás, já a beirar a quase o filosófico. É um partido personalista, mas nunca pode ser pessoalista. Ora, para quem nos criticava, a mim e à Judite, por sermos as poetas do painel, inspiraram. Pronto, é verdade. Ela no CDS. Não, e só para terminar, em relação às iniciativas do CDS no governo, eu devo dizer que uma delas, que é das mais emblemáticas da coligação, que é a baixa de impostos, ou seja, aumentar o diferencial fiscal, não deixa de ser interessante que há um ano atrás, eu, enquanto deputado independente, fiz esta proposta e o CDS e o PPM, ambos votaram contra, porque o senhor vice-presidente na altura tinha-os convencido que aquilo era um desastre, que estava muito mal calculado e mais que isso, que só ia beneficiar os ricos, que os pobres coitadinhos iam ser muito prejudicados. Na proposta da coligação é exatamente a mesma proposta, mas muito mais ambiciosa, ou seja, enquanto que eu, pelo menos para os escalões mais elevados, deixei a coisa nos 25% ou 20%, a coligação é 30% para todos e vamos embora. Portanto... E curiosamente o Partido Socialista apresenta uma alteração que esta exatamente sim é igual à minha. Feita pelo senhor vice-presidente que há um ano atrás veio dizer publicamente que a senhora deputada independente não sabia fazer cálculos de IRS, mas desta vez feitos pela mão dele e apresentado pelo PS. Silveira sempre teve problemas com as contas, com completamente. Mas ele apresenta igual. Passado estou a brincar. Judite Parreira, por falar em decisões e em propostas, o Governo Regional, este novo Governo Regional, acaba de decidir, no âmbito do combate à pandemia, nomear um novo responsável pela vacinação, pelo processo de vacinação nos Açores. Até agora tínhamos tido o problema da falta de vacinas, ou aparentemente o Governo queixa-se com muita frequência de que a República não manda o que devia para a região. Já se apelaram aos comissários europeus, já se apelaram aos irmãos imigrados nos Estados Unidos e no Canadá e na diáspora de modo geral. Agora, enquanto continuamos sem ter aparentemente as doses necessárias para resolver o problema da vacinação nos Açores, é nomeado Pedro Monjardino para responsável do processo de vacinação. Faz algum sentido na tua ótica?
Olha, Quando já existe aquela comissão, enfim, que eu não consigo dizer o nome sem o ver escrito à minha frente. Peço desculpa. Isso é um problema de nós todos. Mas a comissão do tato, pronto. A comissão do tato, exatamente. Olha, uma comissão técnica de combate à pandemia, CTCP. Isso. Mas não é. Vamos ouvir a nossa Judite. Pronto. Então é assim, eu também quando o ouvi fiquei a pensar por que razão, numa altura em que já começavam a chegar à região mais vacinas. A verdade é que no início nós estivemos sempre muito dependentes da boa vontade, aqui entre aspas, não é? Obviamente estou a ser irónica, do Governo da República para mandar vacinas para os Açores e, portanto, inicialmente chegaram muito poucas e houve que distribuí-las muito bem para que se conseguisse atender aos casos mais urgentes. Depois dos pedidos aos Estados Unidos, através dos congressistas de origem açoriana, dos pedidos a Bruxelas, através do presidente do Governo dos Açores e dos deputados do PSD, para que houvesse uma discriminação positiva para as regiões ultraperiféricas. A verdade é que depois disso tudo estão a chegar vacinas. Também penso que agora há uma maior produção e, portanto, elas estão a chegar em maior quantidade aos Açores. Mas, apesar disso, eu acho que ainda há que haver critérios muito rigorosos e muito claros na sua distribuição. E parece-me que depois daquelas trapalhadas que aconteceram com vacinas que foram dadas, enfim, indevidamente, do que aconteceu em Ponta Delgada, em que foram vacinadas pessoas que não era suposto terem sido, e não se sabe como é que isso aconteceu, como é que essas pessoas foram contactadas para... Fantasticamente, a partir de um telefone de Ponta Delgada, não é? Da Câmara. Já foi. Pronto, mas obviamente o Presidente da Câmara veio secretário, não era verdade. Não foi, mas foi alguém. Sim, o secretário da Saúde não acusou a Presidente da Câmara de Ponta Delgada. Sim, mas foi um número de telefone, enfim. Que a Câmara de Ponta Delgada é muito grande, tem muitos funcionários e alguém se lembrou. Sim, e todos têm os seus espectros, com a intenção de prejudicar ou não, e aí eu nem sequer vou fazer qualquer comentário, porque pode não ter sido. Mas com o devido respeito que ela estava a orientar aquele dia de vacinação, deveria ter seguido as listagens que tinha à frente. Uma pessoa de 40 anos não tem a mesma cara de uma pessoa de 60. A gente vê que dificilmente uma pessoa de 40 anos pode aparentar ter às vezes 60. A vida é muito madrasta. Pronto, às vezes acontece, mas não me parece com tanta quantidade de pessoas. Portanto, alguém não quis ver ou pronto, não deu a devida atenção. E a verdade é que depois dessas trapalhadas parece-me que era importante que houvesse alguém que coordenasse este processo, à semelhança do que acontece Mas foi preciso haver uma atrapalhada para se chegar a essa conclusão? Pois às vezes é isso que acontece. Idealmente não deveria ter sido assim, não é? O ideal era que logo no início tivesse sido criada esta figura, tivesse vindo um coordenador que pudesse logo ter resolvido as situações e enfim, elaborado planos e clarificado esses mesmos planos. Mas a verdade é que não foi e então há que resolver o problema agora e de uma vez por todas. De maneira que esta figura, o coordenador logístico, não me incomoda desde que realmente e a partir de agora as coisas tomem um rumo em que não haja mais confusões deste tipo. Este coordenador, isto não é um cargo de nomeação política. Sim, portanto, ficou claro que será um prestador de serviços. É um contrato de prestação de serviços e, portanto, enquanto for importante para a região a sua presença, ele estará. Quando não for, pois ele irá à sua vida e cessará as suas funções. Parece-me que agora tem mesmo que ser feito um plano que seja bastante claro para não deixar dúvidas às pessoas e para não acontecer enfim, o que ainda se ouve dizer, que pessoas que não têm a idade ou que não estão naquela faixa etária que está agora a ser vacinada, foram vacinadas porque restaram vacinas, porque houve pessoas, e são muitas, aquelas que não aceitam ser vacinadas, que são contactadas e não aceitam ser vacinadas, e depois essas vacinas são dadas a outras pessoas que não cumprem com os critérios
critérios daquela faixa etária ou das doenças que estão a ser vacinadas no momento. E, portanto, para que isso não aconteça, parece-me que é importante que este coordenador faça esse trabalho. Cláudia, José Manuel Bolheiro tem dito, inclusivamente desde a campanha eleitoral, que prefere ser excessivo na prudência do que negligente na ação. Antes tínhamos um diretor regional que assabarcava, digamos assim, todas estas competências. Ele era o porta-voz, ele era o definidor, ele era a autoridade de saúde. Agora temos gente a mais e um diretor regional que desapareceu. Será que há aqui excesso já na ação? Também? Sim, pode ser considerado um certo excesso de zelo. Enfim, a Comissão Coordenadora, como todos sabemos, já era uma estrutura pesada, composta por 3 elementos, com formação específica, com currículos e provas dadas na área, não é? Foi criticada, continua a ser, sim. Exatamente. E, portanto, foi criada com um objetivo muito claro, que era de suportar e de ser uma estrutura de aconselhamento, digamos assim, político à decisão. A verdade é que já se percebeu que, apesar da estrutura existir... Há decisão política, percebemos. Há decisão política, eu troquei. Aconselhamento técnico à decisão política. Acontece que, apesar desta estrutura tão significativa, tão bem paga, há fundamentos técnicos em determinadas decisões que não têm sido seguidos pela decisão. Aliás, as últimas decisões relativamente a São Miguel e a Rato Peixe em particular. Talvez o exemplo, o expoente máximo. Depois, os atropelos até reconhecidos pelo Sr. Secretário que houve na vacinação em São Miguel demonstram que efetivamente não é por se ter uma estrutura grande, bem paga e tecnicamente bem preparada que as coisas funcionam melhor. Aliás, no tempo em, como dizias, o anterior diretor regional acumulava todas as funções, não se verificaram atropelos desta monta. E neste momento nós estamos a ter aqui situações... Não se verificaram, mas todo a saúde, não é só a pandemia, quando se fala de saúde, vai muito para além da pandemia. Bem. E tudo o resto ficou esquecido. Sim, mas era isso que também... Isso não pode acontecer. Mas atenção, eu ainda não tinha terminado. Que não só eu não fui por princípio, e aliás acho que eu disse no último programa, que até achava bem haver uma equipa técnica de aconselhamento. Já coloco dúvidas, precisava-se uma equipa tão vasta e tão bem paga, mas existir, não sou contra essa ideia de haver um suporte técnico à decisão. Agora, eu acho que ela começa... Sendo certo que isto é um preliminar, digamos assim, para aquela que é a autoridade de saúde pública que o Governo diz que depois quer criar. E depois o que nós estamos aqui a fazer é ir buscar, a criar estruturas e mais coordenadores e mais coordenações, sejam elas prestações de serviços ou não. E aqui não é nada contra a figura que foi escolhida, nem contra... É contra uma estrutura que neste momento já é pesadíssima e cujo resultado, pelo menos até ao momento, não é o mais satisfatório. Porque o que nós estamos a verificar é que já foi dito que recebemos um número igual de vacinas ao que recebeu a Madeira. Neste momento, a Madeira tem uma taxa de vacinação superior à nossa em 3,6%. Como é que isso se pode compreender? São só 2 ilhas, é mais fácil vacinar 2 ilhas só do que 9. O Sr. Secretário outro dia até dizia que era apenas uma. O Sr. Secretário até dizia que a Madeira era apenas uma. Eles concentraram tudo, confinaram tudo agora na Madeira e deixaram Porto Santo só. Podíamos tentar fazer o mesmo ao Corvo, talvez. Esses já estão vacinados, não é? Lá está. Bem, mas o que quer dizer é aqui uma diferenciação de critérios entre ilhas que muitas vezes deixam muito a desejar, ou seja, há ilhas totalmente vacinadas, há ilhas parcialmente vacinadas, há ilhas em que estão a ser vacinadas pessoas com 60 anos, quando outras mais velhas ainda não foram. Portanto, há aqui muita confusão que eu não sei se vai resolver. E essa confusão nasce de onde? Na tua opinião? Nasce dentro da Direção Regional de Saúde, que é onde estes processos são tratados, como é óbvio. E da decisão política, porque é o responsável máximo. E, portanto, se todas essas estruturas estão criadas, se o objetivo delas era simplificar, clarificar, tornar transparente, ora, não é nada disto que está a acontecer. Quando, inclusivamente, nós até temos outros serviços já criados, a exemplo do Serviço Regional de Proteção Civil, que podiam colaborar neste processo e que não estão a fazê-lo, que estão colocados à margem disso. E, portanto, não aproveitamos as estruturas internas e estamos a criar e a alargar uma máquina, reiterando outra vez que acho que faz sentido ter uma estrutura técnica de apoio, não faz sentido que esta seja absolutamente megalómana
e que neste momento haja um eclipsar quase da Direção Regional da Saúde e durante algum tempo até do próprio secretário por via do coordenador, porque era o coordenador a principal figura, e que no fundo, mas se isso resultasse em operância, em eficácia, muito bem, tudo não certo, está a sim. resultar. Graça, Pedro Monjardino, novo coordenador da vacinação Covid-19 nos Açores. Sim. O que dizer sobre esta decisão de o nomear, mais do que o nomear a ele, enfim, o currículo dele é essencialmente da área logística e é para essa a missão para a qual foi convidado. Os nomes a mim interessam um pouco e o que se paga também. Eu sou daquelas que acha que às vezes pagar 200 euros é muito e outras vezes pagar 2.000 é muito pouco. Tudo isso. Ou seja, aquilo que as pessoas valem tem a ver com o seu desempenho e com os resultados que se obtém. Aquilo que já sei o nome completo da Comissão Especial de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia. Muito bem, teve tempo para fazer uma pesquisa, agradeço. Não tive tempo de escrever porque o senhor moderador diz que só consegue dizer quando está escrito à frente, mas sim. pode repetir. Este caso em particular. Que é o seguinte, a Cláudia quando estava a dizer que era uma equipa de 3 elementos que eram tecnicamente muito válidos e tu disseste eram, não, são. Sim, tecnicamente muito válidos são. Já não são, é 3. Eram inicialmente 3 e neste momento só ficou o coordenador. O outro médico que teve inicialmente em São Miguel, não sei o que é que aconteceu, e a enfermeira também já não faz parte da equipe. Portanto, em termos daquilo que tem sido a crítica, mais um que vem e mais dinheiro e etc, portanto, havia um custo inicial desta equipa que supostamente eram de 3 pessoas, que deixou de ser, passou a ser só o seu coordenador que se coordena a ele próprio. Portanto, daí eu não tenho qualquer problema. Agora, aquilo que eu acho é que se um dos principais critérios defendidos para criar esta Comissão Especial de Acompanhamento foi desde logo quando tomaram posse e estava tudo isto em andamento e a vacinação estava a bater à porta porque supostamente começaria em Portugal em janeiro e não havia um plano regional de vacinação, a fazer fé por aquilo que o Governo tem dito, que não tinha sido deixado pelo Governo anterior nenhum plano regional de vacinação, era preciso esta equipa para trabalhar e, portanto, mais do que acompanhar a evolução dos números, das medidas que têm que ser implementadas ou não, mais ou menos cirúrgicas, era fundamental que esse plano regional de vacinação tivesse sido feito por esta equipa. E um plano de vacinação é muito mais do que a definição de critérios e respectiva prioridade. Quem é que vai ser vacinado primeiro, quais são as classes que podem ser vacinadas, etc. O que é verdadeiramente complicado nestes planos são a sua implementação. E com ressalvas de, então nas Santa Casas de Misericórdia são estes, mas e quem está em contato com também? E essa que foi aquela questão logo inicial. E quem está na administração é considerado contato ou não é considerado contato? Portanto, tudo isto, com pormenor, deveria ter sido feito inicialmente e mais, ir afinando. E escrupulosamente seguido. Além de estar definido. Mas é a implementação, é que o que eu estou a dizer sim. Mais do que definir os critérios. Mas isso que estás a dizer, por mais exemplo, do que definir critérios, prioridade. Esta semana até surgiu a notícia de que o senhor coordenador estaria de férias. Não sei se corresponde. Por acaso ou não. não ouvi falar. Surgiu. Olha, desde logo uma questão que era fundamental ser assegurada, que ainda há pouco estávamos a conversar. No pandemia que estamos a viver, quer dizer, enfim, toda a gente tem direito a férias, não é? Mas faz algum sentido o próprio coordenador, e ainda mais me ajuda a intervenção da Graça, se os outros 2 elementos já não estão operativos, não estar a coordenar a mas quando é que ouviste essa informação? Esta informação circula de que de facto o seu coordenador tirou férias. Não deve ser pública. Não deve ser pública. É o único, não é? O outro não é coordenador. O outro é só prestador de serviços, está bem. Bom, e isto para dizer, por exemplo, uma das coisas que ainda há pouco estávamos a conversar, que é desde logo a sinalização, por exemplo, de idosos ou com determinadas patologias, onde se vai verificar a importância que havia de todos os açorianos terem um médico de família, que foi aquela promessa feita e adiada e que agora são... E há imensos açorianos que não têm médico de família e não têm médico de família, não foram sinalizados, ponto. Ficam num limbo. Neste momento apenas em Angra e Ponta Delgada há casos desses. Está
bem, mas justifica, porque nós temos aquela tentação de um caso que conhecemos nas nossas vidas extrapolar para uma lógica de que a vacinação não está a correr bem porque eu conheço uma pessoa que tem não sei quantos anos já estão a ser vacinadas. Pronto, mas é isso, mais casos que um ou dois pode acontecer perfeitamente de numa fase inicial. Digamos, usando uma expressão brejeira, mas a barraca de Ponta Delgada é disso uma prova cabal, não é? O que se deu em Ponta Delgada. Sim, mas em Ponta Delgada houve uma sinalização, não foi uma questão de haver uma sinalização, porque as listas oficiais de quem está a vacinar e que tu chegas lá, é como se vais para uma festa, tens convite ou não, podes até arranjar um convite falso, como houve telefonemas falsos, mas se chegas à entrada e na fase parte da lista, claro, tens que ser barrado. A questão que eu estava a falar era da sinalização, mas toda a gente agora acha, uns devem ser os bombeiros, outros o Vasco veio dizer, o Vasco Cordeiro devia ser na farmácia. Já devia estar definido. Mas a questão que se coloca aqui, eu acho que é efetivamente falta de meios, porque, por exemplo, porque é que os idosos acamados levaram imenso tempo a ser vacinados? Porque enquanto quando tu vais levar a vacina às instalações onde tens numa sala 30 pessoas, basta um médico que fica lá meia hora a ver se tu tens sintomas. Não tens? Portanto, tens um médico de plantão para todas as pessoas que vão ser vacinadas. As pessoas que estão em casa, que são vacinadas em casa, têm que ficar um médico meia hora em casa desse idoso à espera. Portanto, não é só uma questão de enfermeiros. A questão de ser vacinados nas farmácias e tem que se arranjar médicos, para lá, então como é que é na farmácia? As pessoas não têm reações adversas, quer dizer, entram na farmácia, levam a vacina, não meia hora, não podem lá de plantão. Portanto, tudo isto tem que ser pensado, e é isto que eu digo. Se vem uma pessoa com experiência na área, que a minha opinião tarda, eu acho que esta equipa devia ter estado completa e a funcionar desde o início. Entretanto, pronto, as equipas, nós às vezes fazemos equipas ótimas e elas desfazem-se porque as pessoas também têm vidas pessoais e têm opções até profissionais. Que ainda outro dia se dizia isso e com razão, que é assim, fala-se de que os médicos vêm receber muito, etc. Os médicos, se forem trabalhar para a privada, ganham homericamente e, portanto, para estarem a trabalhar num serviço público, têm que ser bem pagos. Temos que ver as coisas como elas são. A região tem uma dificuldade enorme de ter. Não é só uma outra questão. Um plano de implementação. Não estamos. Um plano de implementação de vacinação de uma população tem que ter tudo certo, conta. Mas devia ter sido tido em conta quando se criou a comissão. Tudo isso, já disse. Portanto, ou seja, o coordenador da vacinação chega, ainda bem que chega, mas se calhar chega tarde, podia ter chegado. Não chega tarde, repara. Cláudia, mas calma. Ele vem apagar um incêndio que já alastrou. Não é um incêndio que alastrou, porque neste momento é que vai começar a vacinação em massa. Até agora. É preciso a gente ver. Cláudia, até agora estavam. O senhor vice-presidente do governo anunciou que até final de junho estariam todos os açorianos vacinados. Quando neste momento, ou à data em que estamos, já se percebeu que isto não vai acontecer. E depois veio o seu secretário da Saúde, que pertence por acaso ao mesmo governo, dizer que afinal não seria bem assim, que o que ia acontecer é que iam estar 130 mil doses, chegariam até o final de junho. Quer dizer, no mesmo governo temos duas vozes a dizer coisas contra. Mas quem é que achas que deves ouvir? Exato. Quem é que achas que deves ouvir? O da Saúde ou o vice-presidente? Eu não sei, quem é que tu ouves? Diz-me tu. Qual é a voz que se olha, mas Cláudia, e só para não criar. Eu acho que sei qual é. Só para não criar mais frição aqui. Há várias questões. Haver vacinas disponíveis, haver equipas para administrar as vacinas, haver médicos para acompanhar a administração de vacinas. A gente já sabe isso tudo, Graça. E haver um plano e haver um acompanhamento da implementação. A verdade é que até agora estavam a ser vacinados os grupos de risco, que eram uma minoria porque havia poucas vacinas. Agora é que vai começar a chegar vacinas em massa. Uma pessoa que tem experiência na área que possa vir ajudar, ótimo. Mas como o outro dizia,
Como é que era? Previsões só no fim do jogo. Só no fim do jogo. Muito bem. Temos prognósticos. Portanto, temos apenas. Espero, em nome de que tudo corra bem nos Açores. Levar a vacina. Eu que espero a graça. Não, por acaso, em relação a isso, tenho algumas dúvidas, mas isso é outro campeonato. Que isto corra bem, pá. Olha, Todos nós eu queremos acho que esse é um também, eu quero campeonato que corra importante, porque quando se fala tanto, eu tenho que dizer isto, Força. quando se fala tanto da situação de rabo de peixe, é uma situação muito preocupante, porque rabo de peixe, depois de ter sido tanto sacrificado porque tinha uma situação muito grave, com cercas sanitárias, esteve com 3 ou 4, não posso precisar agora os números, mas só com 3 ou 4 pessoas infectadas neste momento é o descalabro total. E portanto, ou seja, não se aprendeu nada com o que aconteceu. Não se aprendeu quem coordena ou a população? Eu não queria dizer isso, mas ambos os dois. Acho que os dois. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer, que eu acho que o seu secretário insiste muito na questão da população, e é verdade que a população tem que ter responsabilidade. Claro que sim. Mas também não se pode pôr a culpa pandemia, toda na população. Não se pode pôr. O que se pode pôr a culpa é que a pandemia veio pôr a mão. Há um vírus especial que entra ali pelas portas baixas de rabo de peixe. Isto não, eu acho que politicamente isto não fica bem. A falta de investimento dos governos socialistas na educação, na cidadania, na consciência social, veio pôr a nu. Não está só nisso. Vai pôr a nu também. Temos que ser justos. Nos últimos 40 anos não houve sítio com mais investimento que não houve. Mas foi um mau investimento no combate à pobreza. Foi um investimento Foi um mau investimento no combate à pobreza e na exclusão social, que é um grave problema. Não só de rabo de peixe, porque todas as ilhas têm as margens de rabos de peixe. Não se consegue. Há um fenómeno ali qualquer que não se consegue. Sim, mas tem que se combater de alguma forma. Palmadas. Tem que se combater de alguma forma. Agora, não é dando prioridade às vacinas, eu acho que não é. Porque nos últimos 40 anos ninguém conseguiu fazer nada. Seria um incentivo. Nem nunca se conseguirá. Minhas queridas, não vai ser agora, portanto, vou dizer, não vai ser agora no Covid que se vai conseguir pôr uma população educada, consciente e responsável. O que está provado é que se tapou o problema com dinheiro, como se tapa buracos na estrada com passadas de Alcatrão, que à primeira chuvada cai o Alcatrão no buraco andou-se a subsidiar a pobreza e não se conseguiu resolver. E portanto não se conseguiu criar uma consciência cívica da parte das pessoas. Eu acho péssimo aquilo que os socialistas têm estado a fazer, que não conseguiram resolver o problema social de rabo de peixe e agora ainda se estão ao luxo de fazer uma conversazinha na praça pública de tentar pôr as pessoas de rabo de peixe contra o governo, como se fossem estigmatizados, como disse Nuno Barata há uma edição, isto é horrível, andarem a chamar selvagens às pessoas de rabo de peixe. Isto é que é do maior cinismo e da maior hipocrisia. É um problema que querem resolver o problema ou não? Quando também o governo põe a culpa. Não é que o politicamente correto que se vai conseguir resolver o problema da saúde pública de rabo de peixe. Quando o próprio governo diz que a população de rabo de peixe se comporta de uma maneira distinta da outra, também está a diferenciar. Disse isso. Não disse isso. Já esgotamos o nosso tempo. Só para acabar. Peço imensa desculpa, Secretário da Saúde disse foi em 9 ilhas dos Açores, 8, e estava a falar das questões económicas, tem vivido numa perfeita normalidade, salvo raras exceções. Em São Miguel temos casos e, portanto, não podemos abrir a economia como gostaríamos. Isso não é dizer, desculpa lá, isso não é dizer que as pessoas de São Miguel são uns pessoais, desculpa lá, mas há mínimos. Minhas senhoras, já passamos o nosso tempo, eu vou apelar mesmo à vossa capacidade de síntese, peço que olhem para as vossas notas e escolham o melhor adjetivo que lhes aprover para definirem o facto de o Governo, na nomeação do novo Conselho de Administração da Portos dos Açores, ter preterido alguém, enfim, natural ou pelo menos residente da Ilha Terceira nessa administração. Judite, numa palavra, e podemos, obviamente, e devemos no próximo programa começar por aí, se assim o entenderem. Palavra lamentável, porque desde que foi criada a Portos dos Açores isto nunca aconteceu. É verdade que ter um representante da Terceira na Portos dos Açores também não nos foi assim de uma grande mais-valia, porque muitas das coisas prometidas para o Porto da Praia da Vitória não aconteceram. De qualquer das formas, perdemos o poder de decisão e isso é grave. Muito bem, Graça Silveira, muito obrigado. Uma palavra, Graça. Interesses, ou seja, a pessoa que foi escolhida de São Miguel, a Sousa Lima, para vir ocupar este cargo,
houve interesses em que aquela pessoa fosse colocada lá. Lobbies, portanto, económicos. Cláudia Cardoso, numa palavra também. Económicos, mais duas frases. Sim. Absolutamente inconcebível, não é? Porque um porto que corresponde a cerca de 30% da entrada de navios não ter um representante, independentemente da eficácia ou não real, como dizia a Judite, desse representante, é obviamente, e a questão geográfica deve ser acautelada aqui, devia estar naturalmente representado. Poderemos e deveremos começar por aí dentro de 15 dias. Cláudia Cardoso, Judite Parreira, Graça Silveira, muito obrigado mais uma vez por terem estado presentes no Política de Saltos Altos desta quinta-feira. Já a seguir começa a mudança de turno. Boa tarde. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.